Sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, outras choraram. A maioria ficou em silêncio. Essa citação sobre a primeira bomba atômica me vem à mente enquanto assisto o Dr. Victor Rivera trabalhando. Ao realizar uma cirurgia, ele fica tão hipnotizado pela tarefa que eu e seus outros assistentes parecemos apenas iguais aos seus instrumentos, nascidos e criados para esse único momento em que ele precisa de nós. Até mesmo o paciente não é mais um ser humano, apenas um quebra-cabeça a ser decifrado ou descartado se alguma peça se quebra. Achei que era a maior honra do mundo quando o neurocirurgião aceitou minha inscrição para se juntar à sua equipe. Apesar da controvérsia internacional sobre a ética dos transplantes de cabeça, eu sabia que iria me tornar parte da história. Eu também não tinha vergonha de contar à minha família o que estava fazendo. Eles estavam orgulhosos da honra que eu estaria trazendo para a nossa nação. Nosso presidente está bancando esse procedimento experimental porque ele está determinado a substituir os Estados Unidos como líder mundial em ciência, e foi um privilégio eu fazer parte disso. O Dr. Victor repetiu e ensaiou o procedimento conosco nos últimos meses, mas isso foi mais rigoroso do que qualquer uma das minhas aulas na universidade. Claro que o que fizemos até agora foram em bonecos e testes em laboratório, mas na teoria está tudo perfeito. A cirurgia acontecerá da seguinte forma: cortaremos simultaneamente as medulas espinhais do doador e do receptor com uma lâmina de diamante. A cabeça do doador será resfriada a um estado de hipotermia profunda para evitar que o tecido neurológico morra durante a transferência. Ao final da operação de 24 horas, teremos reconectado todos os ossos vertebrais, terminações nervosas, veias, traqueia, tudo. O paciente ficará em coma induzido por medicamentos até que esteja curado o suficiente para se mover sozinho. Depois de tudo isso, essa será uma pessoa totalmente nova, com uma vida totalmente nova para viver. Aqueles que estão definhando em um corpo paralisado poderão finalmente andar. Mentes saudáveis presas pelos estragos da idade poderão ser restauradas à juventude, e a própria noção de mortalidade e individualidade e a própria alma serão mudadas para sempre. Esse é o melhor cenário que imaginamos, é claro. Há também a chance de que a cirurgia falhe e tenhamos sacrificado 2 pessoas graças à nossa arrogância. Mais do que isso, o fracasso provavelmente mostraria nossas melhores intenções sob uma luz macabra, colocando o mundo contra nós e nossa pesquisa nas próximas décadas. Seriam tantos olhos em nós, tantos julgamentos e condenações. A pressão era intensa. Eu podia senti-la no ar, no segundo em que eu pisava no laboratório do doutor todas as manhãs. Ninguém sorria, e se sorriam, era apenas uma linha fina em suas bocas, que logo sumiam quase antes de começar. Conforme nos aproximávamos da data da operação de verdade, os outros 2 assistentes e eu éramos treinados incessantemente sobre cada problema que poderia ocorrer. 1 segundo de hesitação durante a operação e seríamos condenados por todas as instituições oficiais que buscariam se distanciar do nosso fracasso. Cartões de memória, testes rápidos, ensaios em manequins, estudos sem fim, mas ainda estávamos a meses da operação oficial, quando recebi um telefonema à 1 da manhã. Você usará a porta dos fundos hoje à noite? O Dr. Victor disse sem nem esperar que eu dissesse alô. Ela estará destrancada,
Não traga nenhuma identificação e não diga a ninguém onde você vai. Oficialmente falando, nada do que você fizer ou ver hoje à noite terá acontecido. O que está acontecendo, doutor? É sobre... Consegui dizer antes de ser interrompido. Claro que é sobre a operação. Pare de perder tempo. Temos uma longa noite pela frente. Os outros 2 assistentes já estavam lá quando cheguei. Não usarei seus nomes verdadeiros. Os chamarei de Dr. Chris e Doutora Dora. Meus amigos, somos muito sortudos mesmo. O Dr. Victor disse. Ele nos conduziu para dentro da porta, olhando para os 2 lados antes de trancá-la atrás de nós. O presidente pagou tudo isso que fizemos até agora, e eu o agradeço muito por isso. O doutor estava praticamente saltitando enquanto se afastava da rota habitual para o nosso laboratório. Era quase surreal caminhar pelos corredores abandonados que normalmente estavam cheios de vida. As luzes fluorescentes emitiam um zumbido suave ao nosso redor. Chris respondeu ao meu olhar questionador, com as sobrancelhas levantadas, enquanto todos nós virávamos para segui-lo. É um risco, vocês sabem. Mas pensem, o que o presidente está fazendo por nós é loucura. Claro que será para a glória do nosso país se tivermos sucesso, e ele vai ganhar muitos votos nas próximas eleições. Mas colocar toda a fé dele em um procedimento experimental na fronteira entre a realidade e a ficção, por que ele está apostando na gente? Estávamos no elevador agora. Eu nunca tinha ido ao andar de baixo antes. Precisava de uma chave especial para acessá-lo, mas sempre me disseram que era apenas um espaço de estocagem. A excitação do Dr. Victor enquanto ele inseria sua chave parecia vir de um nervosismo diferente. Já estamos tomando todas as precauções para nos prepararmos, mas a questão sobre o presidente é que esses políticos não continuam no poder simplesmente apostando em coisas que podem dar errado. Esses poderosos nunca colocam um fio de cabelo em algo que não seja certeiro. A porta do elevador se abriu para um longo corredor com escadas no final que continuavam em espiral para baixo. A primeira coisa que me impressionou foi o tamanho do espaço. Devia ser tão grande quanto o resto das instalações todas juntas. Não podemos fingir uma operação, e mesmo que pudéssemos falsificar os relatórios, isso não convenceria a comunidade científica por muito tempo. Não faria nada além de desacreditar ainda mais. Dr. Chris resmungou dizendo: Não estou falando sobre fraudar a operação, disse o Dr. Victor, nos guiando em direção às escadas. Então, acho que não entendi o que você quis dizer, Dr. Chris disse, antes de ser interrompido novamente, só que dessa vez por um eco de um grito vindo de mais abaixo. No silêncio repentino, todos nós ouvimos claramente novamente. Um grito rouco, tenso, completamente sem esperança, como se estivesse chamando ouvidos surdos por um longo tempo. Corri para o corrimão com os outros 2 assistentes. Não vamos fraudar a operação, fui o primeiro a falar. As palavras eram difíceis de formar na minha boca. Vamos fraudar somente a preparação dela. O mundo inteiro vai pensar que está assistindo a algo que está sendo feito pela primeira vez. Quando chegamos, era realmente um espaço de estocagem de certa forma, mas seria mais preciso chamar de prisão. O corredor era ladeado por gaiolas de metal. Dentro de cada uma tinha uma pessoa de joelhos. Mais à frente, outro corredor idêntico com seu próprio conjunto de gaiolas, e ainda mais abaixo disso, até onde consegui ver, mãos finas agarravam inutilmente as grades, sacudindo-as em medo. Outros continuavam deitados no chão, muito fracos ou sem esperança para sequer se virarem em nossa direção. O Dr. Victor então começou a dizer: Embora já tenhamos teorizado todos os procedimentos com sucesso dezenas de vezes, nenhuma operação seria gravada sem um ensaio antes. Quando aceitamos o dinheiro do presidente para essa pesquisa,
Todos nos tornamos atores a serviço dele. Quantas pessoas são? A doutora Dora sussurrou desacreditada. O suficiente para fazermos uma boa apresentação, respondeu o Dr. Victor. Mas quem são eles? Perguntei. Eles não são vítimas, se é isso que você está perguntando, disse o Dr. Victor, voltando-se para a escada. Em algum momento de nossas vidas, temos uma escolha, nos tornar alguém ou não. É azar deles que tenham decidido não serem ninguém, embora no final das contas ainda tenha sido decisão deles. Só posso esperar que minha própria equipe... Ele parou, voltando-se para nivelar seu olhar em nós. Que minha própria equipe, ou seja, vocês, reconheçam que todas essas pessoas aqui, que parecem vítimas sofrendo, na verdade escolheram passar por isso. Era óbvio o que estava acontecendo ali, e eu não poderia contar para ninguém. Seria mais provável que eu acabasse em uma dessas gaiolas do que qualquer uma dessas pessoas serem soltas. A ciência se preocupa com a verdade dos resultados, não em como chegamos lá. Dei o primeiro passo em direção às escadas, mas uma mão me segurou pelo braço. Alguns provavelmente sobreviverão, não é? A doutora Dora me perguntou. Seu rosto implorava por algo que eu não podia dar a ela. Então, tentei forçar um sorriso. Claro, esse é nosso objetivo, não é? Estamos preparados, falei. Eu sabia que não era verdade, mesmo enquanto dizia isso. Até os sobreviventes seriam mortos para manter esse segredo, eu não tinha dúvidas. Foi quando percebi que meu destino provavelmente era inevitável, pelo mesmo motivo. Afinal, por que o governo arriscaria que esses métodos vazassem para o público? É por isso que estou contando isso agora, só para o caso de acontecer algo comigo. A primeira operação está prestes a começar, mas não consigo deixar de sentir que sou eu quem vai passar pela faca. É errado que parte de mim também esteja animada? Minha família ficará tão orgulhosa quando isso acabar. Independentemente do que aconteça, serei um herói. E todos os heróis andam sobre os corpos daqueles que não conseguiram salvar. Até a próxima. Obrigado.